ela é uma palavra plural. Significa que existem dois tipos de senhores. O primeiro senhor que a Bíblia diz é o senhor que está sentado sobre o trono. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que o povo da terra, eles olharam para o Senhor do exército e eles chamaram do Senhor. E outro Senhor que nós conhecemos, terrestre, é aquele Senhor que os nossos patrões, a qual nós chamamos de boss. Estes são os senhores da terra. Posso pedir glória a Deus? Glória a Deus. Só que tudo começa no céu. Se você querer entender esta palavra, é preciso com que você recue o tempo. Quando eu falo de recuar o tempo, não é pegar um anzol, pescar o tempo passado e começar a recuar. É preciso você estar num sentido psicológico para você compreender por que Jesus ele para com seus discípulos. Ele diz que está com seus discípulos. No verso de número 1 do verso 10 diz que ele estava com seus 12 discípulos. E ela começa a relatar que estava lá o Pedro, estava lá Simão, estava lá o Tiago, estava lá o Filipe, estava lá o Bartolomeu, estava lá Tomé, estava lá o Mateus, estava lá o Tiago, filho de Alfeu, e estava lá o Tadeu. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que quando Jesus ele está com os 12 discípulos, então eles criam uma sentada. No meio desta sentada, Jesus começa a dizer, de verdade, em verdade eu quero vos dizer, não é o maior discípulo, que seu mestre... Não, espera um pouco, vou recuar, não estava a entender. Ele diz que o discípulo nunca será maior do que o seu mestre. O discípulo nunca será maior do que o seu Senhor. Preste atenção. Note, please, preste atenção. Aleluia. Amém. Eu quero pegar um assunto importante. E é quando vocês vão entender o que eu também não entendia. A Bíblia diz que quando Jesus ele forma os 12 discípulos, ele diz que eu vos enviarei no meio dos lobos. Eu vos enviarei como ovelha no meio dos lobos, diz a Bíblia. E eu vos darei poder. O que é poder? Algo divino que vem do alto. O que é poder? É uma autoridade que vem do céu. E assim Jesus tira a autoridade que está dentro dele. Ele entrega aos seus discípulos. Então, no versículo de número 24, ela começa a dizer: idem, pregai-vos, libertai-vos, expulsai demônios. Mas uma coisa que vocês têm que saber é que o discípulo nunca será maior que o seu mestre. O discípulo nunca será grande que seu mentor. O discípulo ele nunca será gigante que o seu mestre. Por que Jesus ele começa a dar um sermão para os seus discípulos? Por quê? Porque o poder que estava nos discípulos saiu de Jesus. Aleluia. Amém. A graça de poder pregar que estava nos discípulos sai de Jesus. Por que Jesus ele começa a dizer? Ele diz o seguinte: não é mais maior o discípulo que seu mestre, que significa o discípulo até pode fazer coisas grandes. O discípulo até pode ressuscitar morto. O discípulo até pode falar mais em línguas estranhas. Mas nunca será maior que Jesus. Nunca será grande que Jesus. Jesus estava advertindo os seus discípulos que eles tinham que entender. Porque o ministério de Jesus foi de 3 anos. Então 3 anos é muito pouco para fazer grandes milagres. 3 anos é muito pouco para ressuscitar muitos mortos. 3 anos é muito pouco para mandar ver muitos cegos. A Bíblia diz que os discípulos eles tinham que ficar para completar a missão que Jesus deixa.
Escute, a missão que Jesus deixa. Jesus estava dando o sermão a ele para não abrir a porta para o inimigo, para não abrir a porta para Satanás, dizendo que se eu libertei mais que Pedro, então eu sou maior que Pedro. Se eu prego mais que tal fulano, então eu sou maior que aquele. Então Jesus diz que então o discípulo nunca será maior que o seu mestre. Alguém está a entender aqui? Amém. Eu vos enviarei como ovelha no meio dos lobos, mas sejam humildes como a pomba e sejam astutos como a serpente. O que Jesus tenta dizer? Ele não está tentando dizer que os discípulos eles têm que rastejar como a cobra. Ele não está tentando dizer que os discípulos têm que ter comportamento da serpente. Ele não está tentando dizer que os discípulos eles tinham que ter uma língua de raça de víbora. Não, não. Ele não está tentando dizer quando Jesus diz que tem que ser humilde como a pomba. Não está tentando dizer que vocês têm que ser pomba. Não está tentando dizer que vocês têm que ser gangaíba. Não. Ele está dizendo que vocês têm que ser muito astutos. Significa astúcia, ser pessoas espertas, pessoas inteligentes, pessoas que compreendem as coisas, pessoas que estão na capacidade de discernir que espírito é este, pessoas que estão na capacidade de discernir que pessoa é esta. Então a Bíblia diz que Jesus diz que eu vos enviarei no meio, aleluia, Amém. no meio dos lobos, como ovelha. Enviarei como ovelha no meio dos lobos. Nós sabemos que lobo é um animal devorador. Qualquer tipo de animal que ele quer ver, ele tem que devorar, ele tem que estragar, ele tem um instinto de caçador. Jesus diz que eu pegarei as minhas ovelhas e colocarei numa roda onde que só tem lobos, aleluia. Amém. Mas quando vocês estiverem nesta roda, preste atenção, ele diz que vocês têm que ser muito astutos, vocês têm que ser espertos, vocês têm que ser inteligentes, mas também sejam humildes como a pomba. Ah, você não está me entendendo. Seja humilde como a pomba. O que eu quero te trazer informação é o seguinte: você pode ser ovelha de Deus, você pode ser filho de Deus, você pode ser crente levantado da parte do Senhor, mas onde que Deus há de te enviar, não vai ser num lugar onde que tem irmão que tem língua para adorar, não vai te enviar onde que tem filhos de Deus. Não, 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 não. A Bíblia não diz assim. Ele diz que eu te levarei e te colocarei, te levarei como ovelha, que significa que todos os lobos eles vão saber que você é ovelha. Mas ele diz não, mas quando estiver no meio dos lobos, você tem que ser esperto como a serpente. Significa você tem que estar open, aberto, sabendo em que lado o seu inimigo há de atacar. Vocês estão me entendendo? Amém. Irmãos, eu estava a pensar assim: logo que eu entrar na igreja, logo que eu me converti, vou estar a conviver com pessoas boas, com pessoas que não vão me falar mal, vou estar a conviver com pessoas que não vão me apunhalar, vou estar a conviver com pessoas que só vão fazer coisas boas. Não, a Bíblia diz que eu vou te levar como ovelha no meio dos lobos. Por que Jesus, ele quer levar a ovelha dele e colocar no meio dos lobos? É para quê? Para ser destruído? É para ser comido? É para ser estragado? Não! É para você aprender alguma coisa no meio da circunstância. Amém. Você está me entendendo? Amém. Aleluia. Amém. Espera. Mas, pastor, aonde eu falhei? Eu orei muitas vezes. Eu clamei muitas vezes, dizendo: Senhor, lança para mim, traga para mim um namorado bom, um homem bom, uma mulher boa. Mas eu fui me encontrar com pessoas que na verdade não têm escrúpulo, uma pessoa que não tem caráter. Mas você é ovelha, sim, você é ovelha. Você tem Espírito de Deus? Sim, você tem Espírito.
Mas você foi se meter com pessoas que estas pessoas se pareciam com ovelha, mas eram lobo. Então a Bíblia diz o seguinte: se você foi destruído para aquela pessoa, existe uma coisa que há de acontecer. É para você saber que não são todos que se parecem com ovelha, são ovelhas. Não são todos que se parecem ser irmão, são teus irmãos. Não são todos que se parecem ser tua família, são a tua família. Porque a grande perseguição não vem de pessoas de fora, vem de pessoas de dentro. A Bíblia diz: em qualquer ambiente que você entrar, seja esperto como a serpente. A serpente, ele tem um instinto sonoro. O que é instinto sonoro? Mesmo que a pessoa esteja a 10 quilômetros, a serpente consegue perceber, consegue ouvir som que esse lado está vindo alguém. Mas também ela diz que tem que ser humilde como a pomba.